Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu trouxe aqui as fórmulas de soma, onde é uma fórmula bastante simples e, como o próprio nome já diz, você vai juntar todas as informações que você deseja em um intervalo específico. E aí, para vocês terem essa visibilidade, vocês podem ver aqui escrito que a soma, toda a fórmula, ela vai iniciar com igual, ela é escrita com igual, a palavra soma, e aí você abre o parênteses e seleciona um intervalo específico. Então, no nosso caso aqui, eu quero entender o total de receitas acumuladas. Eu sei que o total de receitas acumuladas está na coluna C. Então, eu vou querer somar todas essas informações aqui e eu quero saber o valor. Obviamente, a gente sabe que esses números são bastante grandes para a gente ir fazendo de cabeça em cabeça e a fórmula ela justamente nos ajuda com isso. Então, a gente clica aqui, olha como vocês podem ver, a gente escreve igual, soma, parênteses e o intervalo que a gente quer. Então, nesse caso, eu coloquei aqui a coluna C toda, selecionei e fechei o parênteses. Com isso, ele já consegue retornar para a gente o valor total da receita acumulada de todos os órgãos que foram mapeados. Com os gastos realizados, também fizemos a mesma coisa. A gente pegou aqui, escreveu igual, soma e selecionamos ali toda a coluna D. E fechamos os parênteses. E com isso retornamos aqui o valor de 20, 30, 15 bilhões, milhões aí que o nosso governo utiliza e, obviamente, gasta todos os anos, meses, enfim. Falando agora sobre a subtração, é importante salientar que é uma fórmula ainda mais simples, onde ao contrário da soma, a gente não precisa colocar o soma, mas a gente simplesmente vai pegar a célula X, e vai subtrair com a célula Y. Então, nesse caso, o que é que aconteceu? Com base nessas informações que a gente trouxe aqui, de total de receitas acumuladas e gastos acumulados, a gente consegue ter ali o saldo. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente pegou o total das receitas e subtraiu dos gastos que foram realizados pelos órgãos. E aí, com isso, a gente consegue encontrar a diferença desses dois valores, tá? Importante salientar também que, assim como uma fórmula de subtração, a fórmula de soma ela pode ser utilizada também com o mais, sendo que a diferença é que, utilizando o mais, você vai fazer a mesma coisa que essa fórmula da subtração. Você vai precisar ter duas células distintas. Então, a célula A1 e a célula A2. Não pode ser da forma como a gente selecionou aqui. Então, a gente vai pegar um intervalo específico de informações e somar todos. Utilizando apenas o sinal de mais, a gente só pega ali a diferença ou a soma de dois valores específicos. Quis elevar um pouquinho mais e mostrar também uma subfunção que eu particularmente adoro e me ajuda muito no dia a dia, que é a subfunção si. A subfunção si é a subfunção que utiliza ali um critério muito voltado a uma hipótese. Então, pragmatizando para vocês. Se a célula A1 não estiver vazia, eu quero que a célula A1 seja somada com a célula A2. Esse é um exemplo. Então, o que é que a subfunção se faz? Ela valida uma hipótese e a partir da validação dessa hipótese, a gente consegue realizar a ação em si, né, que a gente tanto deseja. E aí, juntando isso com a fórmula do si, a gente começa a brincar com algumas informações. Então, o que é que a gente consegue fazer usando o si nessa nossa brincadeira? A gente consegue ver o total de receitas apenas do Ministério da Educação. Então, se eu quero apenas a receita do Ministério da Educação, eu não posso necessariamente ir pegando cada uma das células que tem ali, né, relacionando a receita com o Ministério da Educação e somando isso uma vez de cada. Essa fórmula ela consegue pegar toda a informação daquela planilha de uma vez. E como é que a gente faz isso, né? A gente coloca aqui o som igual, soma-se. A principal coisa que a gente faz aqui na soma-se é pegar o intervalo do critério que a gente busca
Então a gente está buscando aqui o critério onde a gente encontre o valor do Ministério da Educação e a gente coloca o critério que a gente está buscando, e aí a gente coloca entre aspas, dupla, Ministério da Educação, e aí ele vai restringir apenas aquele valor, e o intervalo da soma em si, então onde estão os valores que ele vai buscar e correlacionar. E aí a gente coloca aqui o parênteses, e obviamente é importante salientar que a gente divide por ponto e vírgula, e fecha o parêntese, e aí a gente já encontra o valor apenas de receitas do Ministério da Educação, que dá aí cerca de uns 12 bilhões e etc, e bolinha vai, tá? Então, obviamente foram 3 fórmulas aqui muito básicas que vocês conseguem começar a testar, mas além dessas fórmulas, vocês conseguem também fazer algumas outras perguntas e, obviamente, buscar tanto só na internet quanto aqui na Jobs, que vamos liberar outras aulas, para que vocês consigam testar ainda mais, utilizando os bancos de dados que vocês conseguirem com diferentes informações, tá? Então, todo esse material que a gente vai estar disponibilizando para vocês, e, obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente, que estaremos aqui para ajudá-los no que for preciso, tá certo? Desejo a vocês uma excelente tarde, noite e dia, e contem com a Jobs, porque o teu job está na Jobs.